Bom, vamos lá. Continuando então aqui nossa sequência de vídeos, eu queria mostrar agora como a gente faz essa mesma modelagem aqui, né? Ou dando continuidade na modelagem aqui no caso, utilizando a vista 3D, né? Porque aqui eu estou usando sempre a vista frontal para fazer essa modelagem e eu vou usar a 3D para mostrar para vocês como a gente pode utilizar a vista 3D da mesma forma que a gente utiliza o plano, né? Nesse caso aqui, eu mostro no plano porque fica mais fácil, né, a gente entender aonde a gente está construindo, tá? Mas aqui lateralmente na vista 3D a gente consegue também, né, ó, olhar aqui como já está o nosso móvel e consegue modelar as partes que faltam aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou voltar aqui na nossa peça, né, onde eu tenho ainda que construir aqui a peça número 6 aqui, né, que seria a prateleira. Se vocês lembrarem, a gente havia comentado aqui que essa peça número 6, ela é um pouquinho menor, né, ó, ela é 2.390, né, de largura no caso, por 450, então ela é menos profunda, né, digamos assim. E tem 15 milímetros também, tá? E aí, para a gente saber a distância entre as peças, ela é dividida pela peça número 5, né, ó, que tem aqui 423. Né? Então, se a gente olhar aqui no desenho, né, a peça número 5 de 423 que vai ditar aqui onde essa peça vai ficar. Tá vendo? Então, 423 a partir dessa vai começar a minha peça número 6. Tá? Então, acho que o jeito mais fácil aqui é a gente construir aqui um plano de referência para saber onde a gente vai colocar e depois a gente insere aqui, né, essa peça número 5, tá bom? Então vamos lá, eu voltando aqui no modelo, né, eu não tenho o plano aqui, os planos não aparecem aqui para eu copiar. Então se eu quiser copiar um plano ou criar um plano, eu tenho que ir sempre numa vista, né? Então vou vir aqui na parte frontal e vou pegar este plano aqui e vou usar a altura da peça número 5 aqui para dar a distância, né, entre a peça 4 e a 6 aqui. Aí a gente já viu aqui que a peça número 5 ela tem 423. Então eu vou pegar este plano aqui, que está aqui, e vou dar um copiar aqui, ó, de 423 milímetros, tá? 42,3 centímetros. Bom, olha lá. É mais ou menos essa distância aqui, tá? Para ela poder aparecer no nosso plano de desenho lá, eu vou dar um nome para ela aqui e vou chamar de última prateleira aqui, né? Ó, última prateleira, tá? Eu dei um nome aqui para eu saber basicamente onde vai estar, tudo bem? E aí eu vou utilizar esse mesmo plano, né, para eu poder começar a delimitar a altura aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou no 3D aqui para mostrar como a gente cria no 3D e eu vou pegar o fundo do armário aqui para a gente poder colocar aquela prateleira número 6 aqui, né? Ó, esta prateleira aqui número 6, tá? Então, para isso, eu vou aqui em criar e vou em exibir. Olha lá. O meu plano está lá na frente, né? Então, eu vou mudar esse meu plano aqui, ó, clicando aqui em definir plano aqui em cima, eu vou mudar ele aqui para o fundo, ó, que no nosso caso aqui era centro, frente e trás, tá? Que é o que já vem criado, né? Ó. Então, é onde a gente usou como referência, certo? Então, eu vou usar esta parte como referência, tá? Aí eu falo assim, mas como é que eu vou criar aqui? Então, eu vou criar aqui da mesma forma que eu crio o outro, né? Ó, eu vou dar um criar aqui, extrusão, né? E aí eu posso usar aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai pegar aqui a distância, né? Ó, a distância da minha chapa ali. E eu posso usar a mesma medida que eu usei lá, que era os 483. Não, era 483? Ih, já esqueci. Aqui pra cima. E peça número 5, 423, errei. 423, né? 423. Olha lá. E eu consigo criar uma linha no próprio 3D aqui, tá vendo? Olha lá. Criei uma linha aqui, né? Para eu saber aonde vai começar. Coincidentemente, ele vai ter que coincidir com a linha que a gente criou lá, tá? Ele tem 15 milímetros de profundidade aqui, né? Ou de espessura, né? E
eu vou fechar aqui, ó. Volto para cá, na hora que ele encosta aqui, ó, pá, fechei aqui, certo? Então fiz um retângulo, né, lá no fundo, tá? Se vocês lembrarem, ele tinha aqui de profundidade, a peça número 6, 450, né, ó. Então eu vou usar aqui, ó, 450 de profundidade e vou dar um verdinho. Olha lá. Então ele fez a prateleira ali na altura que eu queria, tá? Vamos ver se está certo. Vou voltar para a parte frontal, né, ó. Então ele está certinho aqui nessa minha linha de referência. Tá vendo que eu chamei de última prateleira? Poderia ter criado aqui na vista frontal? Poderia, né, ó. Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz, que era o quê? Selecionar um plano de referência, né, ó, que é o centro, frente e trás, né? E aí eu viro em extrusão, retângulo. Aí eu faço o meu retângulo aqui, né? Dou um ESC para desselecionar, seleciono essa linha, venho na minha cota temporária e digito aqui 15, né? Profundidade 450 e dou um verdinho aqui, certo? Então, olha lá, da mesma forma que eu fiz o outro, eu conseguiria fazer essa prateleira aqui, tá? Então, como eu criei no plano, eu consigo copiar no plano também, tá bom? Então essa é a regra que a gente tem falado aqui desde o começo, né? Então, essa aqui é uma das formas da gente conseguir criar no plano, né? No plano, no caso aqui no 3D, tá? Então, eu vou mostrar uma outra maneira da gente criar no 3D. Por exemplo, eu vou utilizar aqui como uma referência, né? Ó, eu não tenho aqui, vamos olhar aqui na foto, né? Aqui, olha lá. Aquelas barrinhas, elas alinham perfeitamente com essas verticais aqui, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, ó, ele tem 75.5, 85, 75.5. Então, ele está falando para mim aqui que tem 75 até essa divisória aqui, tá? Que deve ser mais ou menos aqui o mesmo tamanho dessas peças aqui, né? Eu vou colocar primeiro aqui, né, e depois eu vou ver se alinha certinho com a peça 7 e a peça 8 aqui, que são essas verticais aqui, tá vendo? Aqui a 5 e as duas peças 5 aqui, tá? A peça 5, ele tem... Opa, fui para baixo, é para cima. A peça número 5, ele tem aqui 423 de altura, 75 de profundidade e 15 de largura, tá? Então, o que eu vou fazer? De uma forma menos prática, eu vou criar ele aqui no plano 3D, como eu havia falado para vocês, tá? Então, para criar no 3D, eu não tenho nenhum plano aqui, ou caso eu não tenha um plano, eu posso selecionar um plano temporariamente. Então, o que eu faria? Eu viria aqui em definir, né, ó, e ele tem aqui, ó, selecionar um plano, tá vendo? Ó, PK. Então, selecionando um plano, eu vou clicar aqui, né, e ó, assim que eu vou para cima de um plano, ele fica em azul no contorno, tá vendo? Ó? Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse plano superior aqui, ó. Aí ele mudou o meu plano de trabalho para esse plano aqui, certo? E aí o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui a minha extrusão, certo? Já que eu estou neste plano aqui, eu posso fazer um retângulo aqui de... Ele tinha 75 de profundidade, certo? 15 de largura, né? E ficou torto. Então, vou endireitar aqui. Aqui, 15 de largura, venho para cá, ó, e fecho, tá? Vocês podem perceber que é o seguinte, né? Ó, o que eu estou fazendo com a linha? Eu pego uma linha, poderia ser um retângulo aqui também, tá? Ó, que eu geraria um retângulo, né? Eu viria aqui em cima, clicaria, geraria um retângulo, né? Ó lá, de 15, ó, poderia fazer no olho aqui, que é um pouquinho mais difícil, né? Mas dá, ó, 15 por 75, tá vendo? E clicaria aqui, tá? E aí, conforme a altura dele, seria 423, nesse caso, né? E aí eu daria um verdinho aqui, ó lá. Ele vai criar a minha peça ali, tá vendo? E aí, da mesma forma que eu fiz nos outros, né? Ó, eu não sei ainda a minha distância, né? Mas se vocês lembrarem, ele falava que aqui na imagem, né? Aqui na imagem ele fala que é 75,5, vamos confirmar para ver se isso é real, né? Eu não consigo ver a distância aqui, né? Então, quando eu quero descobrir uma distância e ele aparece essa cota azul aqui temporária, o que eu posso fazer?
eu posso pegar este pontinho azul aqui e movimentar esse ponto para outro lugar, tá vendo? Ó, eu não quero a referência daqui, eu quero a referência dessa face aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, juntou ali, ele pegou aquele ponto. Vou pegar essa bolinha aqui, ó, eu não quero esta face aqui, eu quero a face interna aqui, ó. Tá? Ele falou que era 75.5, eu vou colocar aqui por 75.5 por enquanto, né? 75.5, tá? Então, imagino eu que seja alguma coisa nessa distância aqui, por enquanto, tá? A gente vai confirmar na sequência. Voltando para o 3D, o que eu posso fazer, né? Ó, posso vir aqui e copiar essa minha peça neste plano, né? Ó, porque como estou no plano vertical, eu consigo copiar ela no plano vertical, né? Aqui ele fala que é de 85, então eu vou copiar ele aqui 850, né? A peça. Então, por enquanto eu vou deixar aqui. Vamos ver depois se ele casa certinho com as medidas das outras peças, né? Então vocês viram que para eu selecionar um plano, o que eu faço? Digito PK no teclado, né? Ele vai me pedir um plano, né? Deixa eu PK. Ele vai me pedir um plano, aí eu posso digitar aqui, por exemplo, ó, clicar neste plano aqui, posso clicar neste plano lateral, neste plano frontal. Então eu vou clicar neste plano lateral, ó, ele mudou para cá, certo? Então eu poderia criar qualquer tipo de extrusão nesse outro plano aqui, tá bom? Além do mais, que é aqueles planos que a gente já criou, né? Ó, eu poderia também selecionar aqui um plano, né, que seria a última prateleira lá que eu coloquei o nome, né? Ó lá, o plano tá aqui, né? Ó. Ah, ele falou assim, mas ele parece que tá meio torto, tá vendo? É, porque ele não tá cruzando direito, né? Ó. Mas é só a gente dar uma esticada nas bolinhas aqui, ó. Clico na bolinha, seguro, ó. Clico na bolinha aqui, seguro. Clico aqui na bolinha, seguro e arrasto. Certo? Ó lá. Então, é o plano ali da minha prateleira, tá? Então, a gente já tem uma boa parte dela construída aqui, né? Voltando para a parte frontal, né? Ó, já temos os últimos andares ali. Vamos pegar as outras partes aqui, ó. Tem a vertical, né? Vamos pegar aqui o manual dela. Temos a vertical aqui, que é a 7 e a 8. Vamos ver a altura da vertical. 7 e 8. Elas têm que ser iguais, né? Ó. Divisória esquerda, divisória direita. Ela tem 1743 por 449, né? Então, essa peça aqui, ela é bem alta, né? Por 15 milímetros de largura, né? Então, deixa eu ver aqui. 1743. Então, creio eu que seja esse espaço aqui. Vamos ver se tem, né? Vim aqui na reguinha aqui em cima, tá vendo? Ó, na aba modificar aqui na reguinha, posso pegar e medir aqui, tá vendo? Ó, 1718. Tem aqui 1743. Tem um pouquinho menos, né? Depois a gente vai dar uma ferida nas medidas aqui, né? Vamos entender por que está faltando aqui 1718, 1740, está faltando 25. Provavelmente é de alguma das peças aqui. Talvez essa peça aqui que eu joguei para cima, ela, né, não seja bem aqui. Mas vamos confirmar direito as medidas para ver se todas estão batendo. Eu poderia criar ele aqui na parte frontal, né, como a gente já fez, que muitas vezes eu acho até mais prático criar aqui, porque a gente consegue ver direitinho o alinhamento das peças, né? E aí a gente, nesse caso aqui, a gente pode também criar no 3D, como eu já mostrei para vocês aqui, tá? Nesse caso, eu vou criar na frontal porque eu acho mais prático, tá? Vamos pegar aqui também as laterais, 11, a peça 11 aqui, tá vendo? Ó? Qual é a largura da peça 11? Olha lá, a peça 11 é 755 por 448. Essa é uma peça que a gente pode criar também depois, porque aí ela já vai definir a largura certinho aqui. Se bem que a gente já deixou aqui, né, ó, 755 certinho, né? Então, provavelmente a gente não vai ter problema aqui com as medidas. Vamos criar a vertical aqui. Então, vamos lá, criar extrusão, né? Vocês vão ver que a partir de agora a gente não tem muita mais diferença de criação, tá? O plano tá lá no fundo, né? Ó, centro, frente e trás, né? E eu vou usar o retângulo aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, como eu não tenho uma medida, né? Ó, tá vendo? Eu não tenho uma medida aqui, por isso que às vezes é bom a gente ter o plano criado, né? Porque isso facilita a gente na hora de selecionar. Eu vou criar aqui o plano, só para vocês verem como facilita bastante a nossa vida, né? Então, criar plano de referência. Então, eu vou pegar este ponto aqui, ó,
e vou criar um plano de referência aqui, tá? Esse plano aqui, ó, já tem 755, que é o tamanho da nossa prateleira. Vamos ver se aqui tem também 755. Tem 770, então 755, né, para dar certinho aqui os dois lados. Vou criar aqui um outro plano aqui de referência aqui, né, que facilita na hora da gente fazer a extrusão e não precisar ficar ajustando a peça, né? E agora sim eu vou voltar para a extrusão. Extrusão, retângulo aqui, e aí eu vou pegar aqui, ó, ponto de intersecção, que ajuda bastante, né? Clico aqui em algum ponto, né? Como eu não dei a medida aqui, eu vou dar um ESC, selecionar a linha da frente para ela recuar, né? Ela sempre se movimenta em relação à linha que a gente seleciona. Então eu vou colocar aqui 15, certo? Aqui a profundidade dele é a peça número 7, né? A profundidade dele é 449, 7 e 8, né? Então, 449, certo? Então, vou dar um verdinho aqui e vamos ver como é que ficou. Olha lá, né? Tá a nossa divisória ali, né? Se eu clicar na peça e segurar o Shift e apertar o Scroll do mouse, eu giro em torno da peça. Clico e seguro no Scroll para ele rotacionar, tá bom? Vou desligar esse plano aqui, porque às vezes ele atrapalha, então eu clico aqui na lampadinha, né, ó, e vou usar aqui essa mesma lógica, né, que eu fiz no outro, que é o quê? Clicar na peça, venho aqui no espelhar, tá? Mas eu vou usar esse outro espelhar aqui só para vocês verem como é que funciona, né? Que é espelhar por eixo, né? Desenhar o eixo, no caso. Então eu clico aqui no objeto, clico aqui no comando. Eu vou clicar dois pontos para criar uma linha, né? Um eixo. Em vez de selecionar um objeto, eu crio, né, uma linha de espelhamento, né? Olha lá, cliquei aqui e ele espelhou para esse lado aqui. Já tenho a minha outra divisória aqui, né, nesse caso, tá? Olha lá. Tudo bem? E agora, nesse caso, todas as outras peças aqui eu vou fazer da mesma maneira, tá? Então eu vou fazer de que forma? Extrudando, retângulo e assim por diante, tá? Então aqui não vai ter muita diferença do que a gente já fez nos outros. Tá? Então eu vou até fazer de uma maneira mais rápida aqui, só para a gente ir finalizando essas partes aqui, né? Então, vou pegar aqui, ó, prateleira 11, né? Nesse ponto aqui, vamos fazer a prateleira 11, eu não sei qual altura que ela está aqui, então depois eu vou ter que dar uma olhada na altura da prateleira 11. Depois tem prateleira 10, prateleira 9, que ela deve estar bem no meio do nosso armário, e tem a prateleira 12 aqui, né, ó. Então a prateleira 11, depois eu vou ajustar ela na altura aqui, se a gente olhar na foto, ele não tem um alinhamento, mas aqui ele está falando que é 68,6 aqui, né, ó, a prateleira 11, né, que ela é um pouquinho defasada dessa, tá vendo? Então eu vou pegar aqui e vou criar aqui a minha prateleira 11. Então vamos lá. As outras peças aqui eu vou criando, né, de uma forma acelerada aqui para facilitar a nossa criação, tá bom? Então, 68,6, vou pegar esse plano aqui, né? Vou copiar aqui, 68,6, nossa prateleira 11 vai ficar aqui. Deixa eu ver se o plano tá lá no fundo, tá lá no fundo. Eu vou vir aqui em extrusão, retângulo, vou criar um retângulo aqui, né? Clico nesse ponto, 15 milímetros, se eu não me engano, né? 11 aqui, né? Vamos pegar aqui, 11 aqui, 15 milímetros, 448 de profundidade, né? Então, olha lá, 448 de profundidade, aplicar, vou copiar a prateleira para o outro lado, clico nela, venho aqui em espelhar, selecionar eixo ou MM no teclado, espelho para o outro lado, certo? Já tenho as duas prateleiras aqui. Vou fazer as prateleiras centrais agora, né? Vamos ver as prateleiras centrais. Tenho aqui tudo prateleira 10 e tem um 9 aqui, né? E tenho prateleira 12, né? Aqui na 12 ele fala que é 71.3 aqui, né? 71.3, eu vou fazer a mesma coisa aqui.
Vou criar um plano aqui. 71,3, né? Ó, vai ficar um pouquinho mais alto, tá? Vocês viram que a linha aqui, né? Ó, ela está abaixo da placa, né? Então eu crio, como o espaço tem que ser o vão interno aqui, né? Então eu estou pegando abaixo da placa e estou criando minha placa acima disso, né? Então eu vou lá, extrusão, retângulo, crio o meu retângulo aqui nesse ponto, certo? Ele tem 15 milímetros também, se eu não me engano, né? Prateleira 12 aqui, né? Ó, 12, 15 milímetros também. A maior parte das peças tem 15. 15. Pronto. Vou dar um verde. 448 também. 448 também, né? Aqui, né? 11, 12, tá? Pronto. 448 também. Pronto, já tenho essa minha prateleira. Se eu olhar aqui no 3D, já tenho aqui a minha prateleira ali também, certo? Ela tem 1 milímetro a menos aqui, né? Ó, você vê que ele ficou até um leve dentinho aqui de 1 milímetro, né? Tá? Agora eu vou colocar a central e as divisórias. Então vamos lá. A central é a 9, né? Ele tem que ter a medida aqui, depois eu vou ter que dar ajustar e verificar as medidas. 10, 15, 447, né? Então, vamos lá. Vou vir na frontal, que eu acho mais fácil, né? Porque eu vou ter que criar aqui no meio, né? Então, vamos ver aqui quanto que tem aqui, ó. 10,05, tá dando uma diferença de 10 milímetros aqui, né? Depois eu vou ter que verificar aqui. Vou aqui pegar minha extrusão. Vou criar aqui um retângulo, né? Ó. Vou pegar o retângulo que eu acho que é mais fácil, né? Ó. Ele tem 15 milímetros de largura, né? Aí eu vou pegar este retângulo aqui, ó, com a janela, eu vou abrir uma janela em volta dele, seleciono o retângulo, vou vir no comando mover, vou pegar o midpoint aqui, ó, e jogar bem aqui na linha central, tá vendo? Ele está dando 10 milímetros, depois eu vou jogar ele 10 milímetros aqui. Aqui ele também estava dando uma pequena diferençazinha e depois eu vou verificar aqui. Aí eu verifico todas as medidas que estão com uma pequena diferença aqui, tá? Então, ó, joguei ele bem aqui no meio e vou dar um verdinho aqui, certo? Olha lá. A profundidade dele era 448 também, né? Ó. 9, peraí, 9 é 447, é 1 milímetro a menos ainda, né? Ó. 447, pronto. Ele vai criar um pequeno dentinho aqui, né? Para montagem. E aí vai ter aquelas 4 prateleiras aqui, né? E aí creio eu que sejam todas iguais, né? 1, 2, 3, 4 prateleiras, tá? Então, voltando aqui, as prateleiras são as peças número 10, aqui, né? 1, 2, 3, né? Peças número 10. Né? A peça número 10 tem 417 por 446. Né? Então, 446 de profundidade, 417 de largura, né? Vamos pegar a parte frontal aqui e eu vou dar aqui um 417, né, que seria essa peça aqui, é a largura dela, né? E 446 é a profundidade, tá? Então, 417, criar extrusão, certo? Aqui ele está me dizendo que tem 24,2, né? Ó. Então, 24,2. Então, eu fui aqui em criar extrusão, né? E vou fazer um retângulo aqui, né? Ó. O retângulo ele não puxa a distância, né? Mas a linha ele puxa, né? Ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ele aparece a cotinha aqui para a gente verificar. Então, é de 24,2. Vamos ver se ele está certo. Então, 24,2, olha lá, uma linha aqui, puxo para cima, 15, puxo para o lado, aqui, juntou aqui nesse cantinho, puxo para baixo, faço o meu retângulo aqui, tá? Ele tem de profundidade, né, 446,
clico aqui, 446 de profundidade e vou dar um verde aqui, tá? E aí, o que eu posso fazer? São 3 prateleiras, eu vou espelhar essa aqui para... Vai ter mais uma aqui no meio, vai ter mais uma aqui em cima, né? Então, provavelmente, eles têm que ser simétricos aqui, né? Se eu espelhar aqui para cima, pode ser uma probabilidade de dar certo. Ou eu posso simplesmente copiar minha prateleira aqui, né? Que seria o quê? Venho aqui, dou um copy, seleciono esse ponto aqui e puxo lá meu valor de 24,2 e depois 24,2. Não vai dar certinho porque tem a espessura da chapa, né? Ó. Então aqui está sobrando ainda, né? Ó. Então 24,2 é o espaço interno aqui deles, né? Ó. Nesse trecho aqui, tá vendo? Ó lá. Posso pegar esse ponto aqui também, né? Ó. 24,2. Opa, é milímetro. Tá? E aí, ó lá. Consigo verificar se está tudo certinho, ó. Esse aqui está sobrando ainda um pouquinho, tá? Então, consigo pegar todos esses pontos aqui, né? Ó, eu acho que eles deram uma medida aproximada, 242, ó lá. Esse aqui está com 249. Esse aqui está com 242, tem que ser da parte inferior. Ah, aqui, ó. 242 aqui. Esse aqui tem que ser na parte interna sempre, né, ó. Então eu pego a bolinha aqui, né, ó, a cota aqui, que vocês estão vendo. E tem 2 cotas aqui, né, ó. Essa, ixi, deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar essa cota. Clico aqui, venho aqui nessa, 242. Agora tá certinho, né, ó. Aqui, ó lá, 234 e aqui 242. Tá dando uma pequena diferença aqui, né? Tá vendo? Alguns arredondamentos aqui não estão batendo perfeitamente, né? Depois eu ajusto aqui as prateleiras. E aí, vou selecionar eles aqui e vou espelhar aqui, ó. Certo? Já tenho todas as minhas prateleiras criadas, né? Aqueles pequenos ajustes de medida eu vou ter que verificar que todos estão batendo, né? Eles dão o tamanho da chapa e a vista na foto não está tão precisa quanto o tamanho das medidas aqui. Então algumas coisas aqui estão um pouquinho diferentes ainda, né? Talvez lá esteja uma medida meio aproximada, tá? Mas se eu voltar para o 3D, eu já tenho aqui, né, ó, todas as minhas prateleiras criadas, minhas divisórias, né, criadas e todo ele já a estrutura do nosso armário montado, né? Então, recapitulando, a gente já tem aqui no caso, eu já mostrei para vocês como a gente seleciona o plano, né? PK, a gente seleciona um plano de trabalho, né? Aqui na lampadinha a gente liga o plano, né, para mostrar, né, ó, PK, né? Se quiser mudar aqui, tá vendo? Então eu consigo selecionar o plano de trabalho para fazer no 3D ou eu posso selecionar o plano e trabalhar na vista. Tudo bem? Então, feito isso, a gente já tem todas as nossas prateleiras montadas aqui, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente termina o nosso armário aqui. Eu vou fechar o fundo do armário, vou colocar as portas e vou colocar aqui os trilhos de correr do armário, tá? Então, obrigado, até o próximo vídeo aí.